Estamos de volta, pessoal, continuando aqui nosso item 2.4, começando aqui a falar sobre biometria. O que seria biometria, né? Descreve toda a utilização de características físicas para auxiliar na autenticação. Muitos tipos de dados biométricos podem ser usados para apoiar o MFA. Não sei se a gente já falou sobre MFA, mas eu acho que sim, mas seria múltiplo fator de autenticação. Tá? Só para reforçar o conceito. Frequentemente usados em conjuntos com PINs e senhas. Em alguns casos, os fatores biométricos podem ser usados no lugar de senhas, como o Windows Hello e o Face ID da Apple. Já começando aqui dos itens de biometria com fingerprint, que seria uma impressão digital. Um scanner de impressão digital é usado para analisar os padrões visíveis de sulcos da pele dos dedos e polegares das pessoas. Existem scanners da palma da mão que abrangem a palma além dos dedos, obviamente, né? E também é para ver essa questão de unicidade, né? Que vocês devem saber que a impressão digital ela é única para cada pessoa. E retina, os scanners de retina focam no padrão dos vasos sanguíneos na parte de trás do olho. As varreduras de retina são a forma mais precisa de autenticação biométrica e são capazes de diferenciar gêmeos idênticos. Uma baita curiosidade aí, hein? Porém, é uma técnica menos aceitável para os funcionários, porque podem revelar condições médicas como pressão alta e gravidez. Os padrões de retina podem mudar à medida que as pessoas envelhecem e as retinas se deterioram. Eles falam aqui que é a forma mais precisa, né? Digital você consegue copiar ela e usar um dedinho de borracha ali. A retina dificilmente você vai conseguir imprimir um olho ali que tem essa questão do padrão dos vasos sanguíneos na parte de trás do olho, porque ele usa uma luz ali e tudo mais, é bem mais difícil. Íris. Os scanners de íris focam na área colorida ao redor da pupila, diferente de retina. São a segunda forma mais precisa de autenticação biométrica. As varreduras de íris são frequentemente reconhecidas como tendo o tempo útil mais longo do que outros fatores biométricos, porque a íris permanece relativamente inalterada ao longo da vida, além de não revelar informações médicas. Porém, podem ser enganados com imagem de alta qualidade no lugar do olho de uma pessoa real. E uma lente de contato pode ser colocada na foto para tentar enganar o sistema. Então, essa íris aqui, ao mesmo tempo que ela é precisa, ela também tem essa falha de segurança. Mas, assim, no ponto da sensibilidade do equipamento que ele vai ler ali, do scanner. Facial. O reconhecimento facial é baseado nos padrões geométricos de rosto para detectar indivíduos autorizados. As varreduras de rosto são usadas para identificar e autenticar pessoas antes de acessar espaços seguros, como um cofre ou sala-cofre. Muitos sites de fotos agora incluem reconhecimento facial, que pode reconhecer e marcar automaticamente as pessoas assim que elas forem identificadas em outras fotos. A gente fala agora, mas esse agora aqui é de alguns anos, né? Facebook mesmo já tinha isso daí. E acho que Google Fotos também tinha. Reconhecimento de voz é um tipo de autenticação baseada nas características da voz de uma pessoa, conhecida como impressão de voz. O usuário fala uma frase específica, que é registrada pelo sistema de autenticação. E para o usuário se autenticar, ele repete a mesma frase e ela é comparada com a original. O reconhecimento de voz às vezes é usado como um mecanismo de autenticação adicional, sendo raramente usado sozinho. Até porque é bem fácil da voz ali parecer muito com a pessoa, né? Às vezes a gente até vê em televisão as pessoas que imitam famosas, se a gente fechar o olho ali, a gente acha que é até a pessoa original. Imagina um computador ali que usa certos padrões, é muito mais fácil ser enganado. O reconhecimento da veia ou biometria vascular, confesso que essa aqui eu nunca nem tinha ouvido falar, mede o padrão único da veia através do uso de luz infravermelha para ver atrás da pele. O reconhecimento de veias pode ser usado em qualquer parte do corpo, mas os pontos comuns são as pontas dos dedos, o dorso da mão e a bochecha. Eu já vi que alguns leitores biométricos eles têm essa verificação de veia quando você coloca o dedo para ver se é um dedo vivo, mas que ele faça reconhecimento da veia assim específico eu nunca tinha visto, nem tinha contato com algum equipamento desse. Se você já viu, deixa nos comentários o link aí pra gente ter acesso a esse tipo de informação. Gait Analysis, que seria uma análise de marcha no sentido aqui de caminhar, de andar, é uma avaliação da maneira como alguém caminha como forma de autenticação biométrica. Cada pessoa tem um padrão de caminhada único que pode ser usado para reconhecê-los. Apesar de ser uma característica biológica e esteja sendo considerado um fator biométrico pelo material que a gente está estudando, muitas vezes é considerado um atributo de algo que você pode fazer.
Isso aqui a gente vai ver, acho que na próxima aula. Essa análise de marcha aqui, eu já vi muitos policiais utilizando isso para identificar criminosos, né? Eles pegam um vídeo ali, pegam o suspeito, pedem para ele dar uma voltinha ali e voltar até o final do corredor ali, para ver se parece ali com as gravações. E realmente, essa questão aqui de como alguém caminha é algo assim muito único. É difícil alguém andar igual outra pessoa, né? E pode ser também como uma autenticação biométrica. Por mais que seja meio difícil a gente ver isso daí. E aí, sobre as taxas de eficácia, é a medida de quão bem algo funciona. E quando a gente fala de biometria, a preocupação maior aqui é a precisão dela. Geralmente, a intenção é implantar a biometria mais precisa ou mais eficaz disponível. Obviamente, com menor custo também, né? As taxas de eficácia dependem de vários fatores, como taxas de falsa aceitação, taxas de falsa rejeição e a taxa de erro de cruzamento. Lembram no quiz da aula passada que eu falei assim, falsa rejeição, taxa falsa de aceitação, que é o tal do falso positivo, falso negativo e tal. Depois dessa aula aqui vai ficar um pouco mais claro. Começando com a falsa aceitação. Como acontece com todas as formas de hardware, existem erros potenciais associados aos leitores biométricos. Uma coisa que às vezes é um pouco difícil a gente desvincular, quando a gente fala leitor biométrico, vem logo o negócio de digital, né? Mas não é só de digital, porque biométrico tem a ver com alguma coisa do corpo, digamos assim. 2 tipos de erros específicos trazem uma preocupação. Taxa falsa de rejeição, FRR, ou erros do tipo 1, ou taxa falsa de aceitação. O que seria esse FRR aqui, né? Seria False Rejection Rate e False Acceptance Rate, que seria a taxa, né? O FRR é o número de autenticações com falha para objetos válidos baseados na sensibilidade do dispositivo. Ou seja, ele rejeita um usuário autenticado. O usuário ele tem acesso a acessar aquele sistema ali, mas quando ele vai fazer a leitura da biometria ali, não é aceitado. Então seria a falsa rejeição. Ele está rejeitando alguém que deveria passar. E o FAR é o número de objetos inválidos aceitos com base na sensibilidade do dispositivo. Aceita uma pessoa não autorizada. Como que isso funciona? Imagina um leitor facial. Aconteceu inclusive um local próximo que eu tenho acesso. A pessoa ela fez lá o cadastro facial, era uma mulher e ela colocou cílios postiços. E aí quando ela chegou para acessar, o leitor facial não estava identificando ela. Por quê? A sensibilidade aqui, imaginou que era uma outra pessoa. Provavelmente ela estava maquiada também, enfim, não sei se o dispositivo ia só pegar essa parte de cílios. Mas enfim, quando eu escutei a história, achei muito engraçado. Jamais eu ia imaginar que o dispositivo ia rejeitar a pessoa por causa disso. E às vezes, quando a sensibilidade está muito baixa, pode ser que uma pessoa parecida, ou até um gêmeo, ou uma foto, consiga entrar, que no caso seria aqui, aceitar uma pessoa não autorizada. Que seria lá o tal do falso positivo, falso negativo. Conceito bem semelhante, bem parecido com isso daí. A gente viu aqui a falsa aceitação e a falsa rejeição a gente também já explicou junto, né? Só coloquei um slide separado aqui pra gente seguir todo o cronograma certinho. Crossover Error Rate, que seria o CER, ele seria uma taxa de cruzamento. A gente vai ver no próximo slide uma imagenzinha que vai ajudar a gente a entender aqui. Os sistemas biométricos permitem que os administradores ajustem o nível de sensibilidade para erros. Se o nível de sensibilidade aumenta, ou seja, ele fica mais sensível, o número de correspondências falsas diminui, porém o número de rejeições falsas aumentam. Então assim, você vai rejeitar quem deveria entrar, porque a sensibilidade está muito alta. A moça era a mesma, só colocou cílios postiços. Se o nível de sensibilidade diminui, o número de correspondências falsas vai aumentar e o número de rejeições falsas irá diminuir. Por quê? Ele vai aceitar todo mundo. Então a pessoa que é parecida lá, ele vai entrar também, vai aceitar. Então assim, a parte de rejeições falsas aqui vai diminuir. E aí, continuando aqui com o CER, deve ser limitado às taxas de aceitação e de falsa rejeição para identificar a precisão do sistema. A taxa de erro de cruzamento se refere ao ponto onde essas taxas se cruzam. Uma baixa taxa de erro de crossover indica o sistema mais preciso. Então aqui, até a gente tem a taxa de falsa aceitação e a taxa de falsa rejeição. E aí, onde elas se cruzam aqui, com a porcentagem de erros e a sensibilidade, que seria o ponto ideal.
digamos assim. Bom, pessoal, conseguiram entender essa parte aqui do crossover error rating? É uma coisa que vai cair nas questõezinhas, eu vi bastante aqui nas questões de simulado. É relativamente tranquilo de entender. Quando a gente for fazer as atividadezinhas, vai clarear um pouco mais também. Nossa aula fica por aqui. Não se esqueça de dar o joinha, comentar o que vocês acharam aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Forte abraço, até lá.